Saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos todos vocês que me acompanham aqui pelo meu canal Aprendendo Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante sério. Eu peço para você que fique até o final do vídeo, sendo você católico, protestante ou qualquer religião que se denomina cristã. Afinal, a verdadeira e fiel religião para Deus, o Pai, que está lá em Tiago, é ajudar os necessitados, visitar o órfão e a viúva e se guardar das corrupções desse mundo. E a fala, até mesmo de um líder religioso, pode ser, por muitas vezes, uma corrupção desse mundo, ao invés de te ligar, de te levar à verdade de Deus. A verdade de Deus está refletida na palavra, porque a palavra é o poder de Deus. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. O profeta Oséias disse em certa ocasião que o povo morria por falta de conhecimento. Jesus complementa dizendo que o povo erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a Bíblia, a palavra, deve ser nossa única fonte de verdade. E se algo for dito contrário ou além disso, como está escrito em Gálatas 1, 8 e 9, deve ser considerado maldito. Está escrito lá: seja anátema. Se um anjo do céu vier ou um dos apóstolos retornar e disser alguma coisa além ou contrária, seja anátema. Quem dirá um dos homens dessa geração, mesmo que seja um líder religioso? O Papa Francisco, infelizmente, lamentavelmente, falou outra coisa que pode ser considerada e julgada como heresia. E você, meu irmão católico que está me assistindo aqui nesse momento, por favor, não me leve a mal. Eu não estou querendo condenar católicos ou condenar todos que seguem e professam a fé católica. Eu só estou dizendo para que você abra os olhos, não só você católico, mas você protestante, evangélico, batista, adventista, qualquer religião que seja a tua, com o que está sendo pregado dentro da tua denominação. O que te está sendo de doutrina para que você possa vivenciar? É algo de Cristo? É algo que vem do eterno? Ou são apenas dogmas e tradições humanas que não somam, que não nos levam até Deus, mas sim a uma confusão religiosa? A verdadeira Babilônia. Babilônia quer dizer confusão religiosa, e Apocalipse demonstra que haverá uma confusão religiosa nos últimos dias, afirmando que haverá uma mulher que está escrito em sua testa: Babilônia, a mãe das prostituições e abominações dessa terra. A Bíblia nos mostra que nos últimos dias haveria uma apostasia, um tipo de afastamento da fé, por conta de coisas como esta que são ditas por um líder religioso que infelizmente não consegue interpretar ou não consegue entender, ou, o que eu menos quero acreditar, intencionalmente fala coisas totalmente contrárias do que está na Bíblia e na palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá um homem que se levantará, que irá contra tudo que se chama Deus ou se adora. Esse homem é chamado por muitas vezes de anticristo, e Pedro fala em suas cartas que o anticristo venha. Repare só que ele não é um antideus, ele não é um anti-santo, ele não é um anti-povo de Deus, ele é um anticristo, porque Cristo é o único que pode te levar até Deus. Isso está relatado na Bíblia. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E o Senhor Francisco, o Papa, sabe disso. Sabe que o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, como o Senhor Francisco, o Senhor com tanta idade, com tanta experiência na Bíblia, pode afirmar que todas as religiões são um caminho para Deus? Isso, infelizmente, porque eu gostaria que fosse, mas infelizmente é uma mentira. O caminho que leva para Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o caminho para Deus. Não há outro caminho se não for Jesus. Eu posso chegar até Deus se não for por Jesus? Não. Eu posso chegar até Deus por outra pessoa que não seja Jesus? Não. Não existe outro caminho, porque todos se contaminaram, todos viraram inimigos de Deus, como está relatado em Romanos.
todos se tornaram inúteis para Deus. Havia um abismo imenso entre Deus e os homens e não havia reconciliação, porque Deus abomina o pecado. E nós nos tornamos dessa forma inúteis para Deus. Então por isso veio Jesus, para morrer a nossa morte, para se entregar no nosso lugar, para que o Cordeiro de Deus, o puro e santo Cordeiro de Deus fosse entregue para aí sim nós termos reconciliação com Deus. E Cristo, Jesus de Nazaré, este é o nome sobre todo nome, o único nome onde há salvação, porque Ele se entregou por mim e por você. Nem o Papa, nem outro líder protestante, nem outro líder religioso se entregou por nós, nem mesmo Deus se entregou por nós, mas Jesus se entregou por nós. E a salvação de Deus, o glorioso e poderoso Pai, chega até nós porque Cristo morreu por nós. Então, como o Senhor Francisco tem coragem de afirmar uma coisa dessa? Algumas pessoas me dizem, porque ele é político, ele precisa adotar uma linguagem mais política para ser aplaudido, né, por todas as religiões que não creem em Cristo, muitas delas. Mas mesmo falando de forma política, o Francisco poderia adotar uma fala muito mais saudável, inteligente e uma fala de Deus. Porque, me desculpe, isso é uma heresia sem tamanho. O Papa poderia simplesmente adotar o discurso de que nós buscamos a Deus, o Todo-Poderoso, e devemos aprender a nos respeitar, a respeitar uma religião do outro sem agredir, e cada um que viva do seu modo em paz e tranquilamente respeitando uns aos outros. Não dizer esse tipo de coisa. Não retirar o nome de Cristo. Porque o nome de Cristo, quando for retirado, aí se manifestará o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor da sua vinda, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2. Então, não caia nessa historinha. Leia a Bíblia. Entenda da palavra, para que você não seja enganado, como Jesus disse, que muitos seriam enganados no tempo do fim, por líderes religiosos que buscariam comprar essas pessoas com vãs doutrinas, e até mesmo, em alguns casos, como diz Pedro, doutrinas de demônios. Então fiquem atentos, meus irmãos. Lamentável ver esse episódio, mas a verdade é essa. Deus te abençoe, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida.